Olá! Hoje vamos iniciar mais uma deliciosa live. Espero que vocês estejam bem. É uma alegria estar com vocês. Oi, Ângela, tudo bem? Como é que você está? Tá me ouvindo bem? Fala aí pra mim que você tá me ouvindo bem. E as pessoas que forem entrando vão dizendo de que região são. Oi, Sheila, tá me ouvindo bem? Ótimo. Então tá bom. Então hoje nós vamos fazer uma live falando sobre empreendedorismo, como sempre. Hoje nós vamos chamar a nossa querida Valquíria Ribeiro, que vai trazer um pouco do histórico dela. E também falar sobre marketing multinível. Nós realizamos essa live de 15 em 15 dias. Ela tem como objetivo trazer mulheres falando sobre empreendedorismo e o que elas fazem na sua área. Como eu sou gestora, aliás, faço parte, né, do grupo do Flávio Augusto, onde a gente fomenta o empreendedorismo. A ideia é falarmos sobre empreendedorismo, principalmente feminino, neste canal. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando. E agora nós vamos chamar a nossa linda Valquíria. E aí, Maria Mônica, Sheila, Ângela, obrigada pela participação de vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira de sambista, sobre a carreira de atriz, vamos falar sobre marketing multinível. Só estamos aguardando. Oi, Rica, tudo bem? Espera que eu tenho que te arrumar porque tá cortando minha cabeça. Tá, você tá descabeçada. Tudo bem? Espera, gente, problemas técnicos. Vamos arrumar um negócio para levantar aqui o babado. Isso, precisa levantar. Continua dizendo aí. Tá. Então vocês vão falando aí de onde vocês são. Se vocês tiverem perguntas para fazer durante a live, fiquem à vontade. A ideia é que seja uma live interativa. A live ela fica disponível em todos os nossos canais, então ela fica disponível no Facebook, no YouTube e aqui durante as 24 horas. Mas como você tá rica, linda, tudo bem? Gente, não sou assim quando eu acordo não, tá? Me produzi 2 horas para chegar aqui para ficar bonitinho para vocês. Alô? Não, eles já sabem. Eles já sabem que aqui é tudo ao vivo e a gente faz o que dá. Vamos lá. Vamos lá. Você tá me ouvindo bem? Tá pipocando? Não, tá todo mundo ouvindo bem. As pessoas vão falando pra gente se elas estão ouvindo ou não. Então, Valquíria, primeiro eu quero que você conte um pouquinho o seu histórico enquanto sambista, enquanto a questão de atriz e também quando você começou a empreender, né? Porque a gente normalmente não começa a empreender de um dia para o outro. A gente, principalmente da onde a gente vem, a gente nasce empreendendo. E aí, queria que você contasse um pouquinho do seu histórico. Por favor, amigo. Então, gente, olha, já vi um povo aí que eu conheço, viu? Olha, Ana Durão, Core. Gente, a minha líder master no marketing multinível hoje está aqui presente nessa sala. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, Armazém Zempinoli. Só põe aí o Armazém, é do Sul. É um pessoal que me segue, ó, desde a última novela que eu fiz. Na verdade, a primeira novela que eu fiz na Globo há 2 anos atrás. Bom, gente, eu acho que assim, é como a Ana acabou de falar, né? Mulher preta, periférica, a gente aprende muito cedo como é que é empreender. Bom, eu venho do carnaval, eu acho que muita gente que me segue, ou vocês que me conhecem ainda, né? Eu tô no carnaval desde os 8 aninhos de idade, foram 33 anos dedicados aí a esse universo. Então, sempre participando do meio artístico. E, bom, não é diferente para ninguém, né? Há 30 anos atrás, se vocês fizerem bem as contas aí, a moda para uma jovem, a tendência daquela época era fazer balé, né? E a gente não tinha tantas referências assim. Até curioso a gente falar disso hoje, porque ontem no Bial estavam 2 representatividades maravilhosas da dança.
E essa bailarina maravilhosa, que estava dando entrevista ontem, falando justamente sobre isso, desse lugar que a gente não tem referência. Então, justamente porque os meus pais não tinham as condições de trazer esse material para a gente, sapatilha, meia, enfim, tudo isso que a princípio ou nos dias de hoje parece simples, mas há 30 anos atrás era um pouco mais difícil, né? Então, sempre buscando o linguajar que a gente usa hoje, né? Vamos dizer, a renda extra, né? Ou então dobrando turno, né? Eu sou filha de uma enfermeira que trabalhava em 2 hospitais, praticamente nós não víamos a minha mãe na nossa rotina diária, somente nos finais de semana. Então, isso começou muito cedo. Só que diferente, talvez, de muitas outras histórias familiares, o meu pai queria que a gente se dedicasse aos estudos. Então, esse empreendedorismo, ele começou em casa, né? Eu acho que foi uma época para todos nós aí na faixa etária dos 35, 40. O geladinho, alguns estados, cidades, gelinho, chup-chup. Foi assim que começou. Mas eu tenho uma lembrança muito recente, porque lá atrás isso para mim não tinha muito sentido. Onde foi esse lugar que eu comecei a empreender e qual ajuda que os meus pais me deram em cima disso, né? Então eu lembro que a gente foi no mercado comprando todos enfim, os Ingredientes. ingredientes, as coisas necessárias. E eu, feliz da vida, meu pai falou assim: não, você vai me pagar. E aí foi nesse momento que ele ensinou, né, basicamente, 12, 13 anos, o que eu tinha que fazer com o dinheiro para poder pagá-lo, fazer a recompra para depois separar o que era custo, o que era reinvestimento no negócio, e aí sim ver o lucro de verdade, né? Tá. Então, A gente, é nesse lugar... Oi? quando a gente fala de empreendedorismo, né, principalmente nós que temos as faixas dos 20 anos, Eu te dizer. a nossa, e sendo mulher preta, a nossa referência sempre foi as escolas de samba, as associações, os lugares onde a gente podia estar em grupo, aprendendo, crescendo e avançando. Eu, como sambista também, que sou e fui durante muitos anos, também em bateria, também em carnaval, também na frente de comissão de frente, tinha uma coisa que minha mãe sempre dizia que era extremamente importante. Você pode sambar, você pode dormir, mas você não pode deixar de estudar. E quando a Não gente se pode. torna um empreendedor, isso é um processo que precisa ser muito mais fortalecido. E eu percebo muito, quando a gente fala do samba, ou fala de mulheres que são sambistas, que a gente muitas vezes não pensa numa segunda opção, ou não pensa não pensa numa possibilidade de realmente ter um emprego. E aí a gente vê que o tempo vai passando e a gente vai perdendo esse time. Então, se você fosse dar alguma dica para essas meninas que estão começando agora, que gostam de carnaval, que estão durinhas e podem desfilar muito por aí, qual seria a sua dica? Eu acho que a gente tem 2 vertentes aí. Uma é o andamento natural da vida, né? Quando a gente é jovem, a gente vive hoje como se não houvesse amanhã, né? E nesse lugar de mulher negra, representatividade no carnaval, a gente acaba virando por muito tempo escrava da estética, né? E a gente esquece que envelhece, a gente engorda. Então, é muito complexo isso, porque meu pai falava uma frase que eu odiava. Ele falou: lá vem ele com essa frase de novo. Eu queria ter a oportunidade de ter a sua idade com a cabeça que eu tenho hoje. E aí eu assim, ai meu Deus do céu, mas já envelheceu, não tá entendendo que não vai voltar mais para trás? E hoje eu tenho exatamente isso, sabe? Não é voltar no tempo para fazer algo diferente ou consertar alguma coisa. Mas é de ter tido alguém ou uma base que pudesse ter dado isso aos 12, aos 14, aos 15. Então, eu acho que isso a gente ainda tem, enfim, como só contar na base familiar. A gente tem que dar a boa sorte de ter pais que falem de dinheiro. E eu acho que esse é o lugar. As pessoas têm muita dificuldade de falar de dinheiro. De falar que ganha dinheiro, de falar quanto ganha, de falar quanto quer ganhar,
né? É quase que um pecado capital. Então, porque aquela pessoa é capitalista, aquela pessoa é vidrada em dinheiro, então no sistema capitalista você não tem como fazer nada sem dinheiro. Só que isso pegou um lugar, e eu vejo hoje que não é só mais com essas pessoas de gerações. A gente vê hoje jovens muito antenados. Mas quanto é que você vai ganhar lá? Não, vou ganhar bem. Mas bem quanto? As pessoas têm problema de falar de cifras. E para o nosso povo, né, principalmente, fica pior, porque senão você não tem parâmetro, né? Porque quando a gente fala de um salário mínimo, qualquer coisa que venha mais já é melhor, já é maior. Mas essa expectativa, você fica muito longe dela. E se você não tem meta na vida, né? Eu acho que dentro do empreendedorismo a gente tem dois caminhos muito fortes e que eu vejo hoje que faz toda a diferença, tanto para o seu Zé que vai começar a vender pipoca, para a Dona Maria que vai fazer o bolinho de pote, ou realmente, que é o caso que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, o marketing multinível, que traz possibilidades para o homem e para a mulher poder fazer o empreendedorismo e ele não acredita. Ou ele tem essa síndrome do dinheiro fácil. Então não vou mais trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar para mim. E aí ele faz 12, ele faz 10, ele faz 14 horas pro patrão, mas ele resolve que de segunda-feira ele vai acordar 10 horas da manhã e vai trabalhar das 10 às 2. Sim, Né? e isso é um desafio muito sério, De não principalmente quando a gente criar está falando. rotina. E principalmente quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, é uma coisa muito antiga, mas também muito nova. Então a gente está num processo de, o boom do empreendedorismo, mas o boom do empreendedorismo muito relacionado à necessidade, né? Então você tem Exatamente, e não como dificuldade. forma de pensamento, de meta, de possibilidade. Então você tem dificuldade de implementar uma nova possibilidade, você tem dificuldade de enxergar as possibilidades e muito mais que isso, você sempre está fazendo a conta para vender o almoço para comer a janta. E quando a gente fala de Desculpa, pode falar. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala que existe sim, é bonito, é legal, mas é muito desafiador e para que você consiga realmente fazer algo com o empreendedorismo, você precisa conhecer sobre o empreendedorismo. E o conhecer não passa por você ser o mestre, mas passa por você saber o mínimo. O quanto tem que vender por dia, o quanto isso vai me render, o quanto eu quero fazer, que é o que é esse mindset mesmo. Nossa, qualquer R$ 1.000 dá, mas qualquer R$ 1.000 paga a sua conta? E é sempre que eu sempre faço essa conta. Você já passou por isso de que, cara, quanto você precisa fazer para você poder se manter e manter os seus luxos? Porque a gente não pode viver só de pagar conta. Então, quando a gente fala da questão do dinheiro, a gente fala de uma cultura de mais de 600 anos que sempre foi dito pra gente que dinheiro é ruim e que quem tem dinheiro é uma pessoa que rouba, uma pessoa que engana, quem tem dinheiro é político, o empresário que tem muito dinheiro ele deve ter. Dinheiro não é de Deus. Ele roubou de alguém, e aí são crenças que impedem a gente de avançar, tanto no empreendedorismo, ou até mesmo na nossa carreira, porque a gente começa a se sabotar quando ganha mais, porque a gente quer fazer parte, é o que eu falo, a síndrome do pobre, e o pobre não está relacionado ao dinheiro, está relacionado ao que você faz com a sua mente para você chegar onde você quer. Então, quando a gente fala de marketing multinível, que é o que a gente vai entrar agora, existe esse desafio, né? Eu não conheço, não quero aprender. Se eu aprendo, eu não quero treinar, porque não precisa, porque tem que ser fácil, porque eu posso vender Mas, cara, se você não tem um controle diário do que você tem que fazer para o seu negócio dar certo, dificilmente você vai conseguir alcançar o que você quer. Ou sempre vai culpar alguém. Eu trouxe alguns números aqui, Célia, baseado nisso que você falou. Então, assim, foram números que eu levantei ontem, tá? Então, hoje, a gente tem 12 milhões e meio de desempregados. 9 milhões desses 12 milhões e meio são empreendedores, tá? E aí, eu achei um número muito bacana que, assim, até 2017, desses empreendedores,
88,2% ainda estão abertos depois de 3 anos. E a gente sabe que dentro do mercado comercial, né? Isso eu estou falando do empreendedor que realmente abre um ponto comercial, que é obrigado a ter, enfim, pagar aluguel, taxas e ter contador e até ter 2 funcionários. 82% ainda estão abertos depois de 3 anos, tá? E 3% desses empreendedores, eles cresceram. Então, assim, isso é um número extremamente valioso, porque quer dizer o quê? Que quando você foca, quando você realmente procura saber mais do seu negócio, vai atrás de cursos, de palestras, enfim, tomar domínio daquilo que você está fazendo, não tem como dar errado. Né? E a projeção ainda maior que no empreendedorismo, diferente dos homens, as mulheres tomaram à frente 15% mais mulheres estão empreendendo do que os homens nos últimos 3 anos. Então, mulherada! Sem quebrar as coisas! Amei! Vocês estão demais! Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. A nossa live ela tem como objetivo falar sobre marketing multinível, conhecer um pouco mais da Valquíria e da caminhada dela. Por gentileza, coloque coraçõezinhos, coloque coraçõezinhos, coloque coraçõezinhos. A gente precisa do coração de vocês, é muito importante para nós. E aí, uma outra pergunta. E aí, só para fechar isso. Então, por exemplo, tá. E dentro do marketing multinível, a gente teve um crescimento dos últimos 3 anos de quase 80% dentro dessa fatia. Então, quer dizer o quê? Que as pessoas estão mais antenadas, elas estão mais voltadas apesar das comparações. As pessoas ainda têm o marketing multinível. Ah, mas isso não é pirâmide? Ah, mas eu não vou perder meu dinheiro. Então, eu vim aqui hoje para a gente ter esse papo para desmistificar. As pessoas precisam... tem algumas coisas que viram verdades absolutas, né? Então, a entrada do marketing multinível no Brasil, a gente está falando desde 1949. E de 1949 para cá, a gente teve, vamos dizer assim, 3 mudanças muito marcantes, né? O marketing multinível, quando ele veio para o Brasil, era muito negócio de garagem, sabe? Muito informal, aquela coisa que normalmente era feita com os amigos. Bom, quando eu chegar no final desse último passo, que é do ano 2000 para cá, do século XXI, que é exatamente essa forma de fazer marketing multinível hoje, não tinha produto. Então, pessoas chamam de pirâmides e outras conheceram também como corrente, lá na década de 40. Tá? E aí isso não foi para frente, porque, enfim, era tudo muito desorganizado, né? O marketing multinível ainda era muito novo. Aí depois, na década de 80, a gente voltou a ter um outro boom de marketing multinível, né? Que é o marketing multinível que já ficou relacionado não só com valores, onde como se fosse um investimento, né? As pessoas só colocavam dinheiro, você tinha que chamar mais pessoas e não dava a possibilidade de você crescer se a pessoa que te convidou ou os que já estavam no negócio antes de você crescessem também. Então, quer dizer, no meio do caminho você tinha a pessoa que te convidou para o negócio, ela saía, essa rede quebrava. Então, a pirâmide, falando num linguajar bem chulo, assim, bem simples, é isso. Você entra num esquema que você só sobe se os seus de cima sobem. Você só avança se os seus de cima avançam. E normalmente não tem produto, né? Você coloca o dinheiro, você cata essa rede e depois tem esse derramamento. Depois, na década de 80, o marketing multinível ele começou a ser atrelado com produto, né? Então, você tem a venda. Outra coisa importante que eu vou abrir um parênteses aqui. Gente, o empreendedorismo, ele sempre está ligado com venda, né? Eu fiquei 8 meses nessa empresa, na Mary Kay. E a dona Mary Kay Ash, que é um best-seller, essa mulher tem uma história de vida absurda. E ela tinha uma frase que nada acontece até que você venda alguma coisa.
E essa é uma realidade brasileira onde as pessoas, elas têm um olhar muito ruim com o vendedor. Apesar de que tudo que a gente tem nesse sistema capitalista seja comprado, alguém te vendeu, elas não reconhecem esse lugar como... Ninguém chega assim, eu me formei, fui fazer uma pós-graduação em, sei lá, em Harvard, Nova York. Tá, mas você trabalha com o quê? Você é médico? Você é doutor? Você é advogado? Não, eu sou vendedor. Vendedor? Entendeu? Então, as vendas, elas sempre têm esse lugar à margem, essa coisa marginal. Tipo, o cara não estudou, o cara não quis, enfim, alcançar outros voos, ele desistiu e virou vendedor. Esse não é uma visão do empreendedor, porque o empreendedorismo, isso tem que estar muito latente em você. Nada vai acontecer enquanto você não vender alguma coisa, né? A gente tem a base da venda como crescimento. Ah, mas eu preciso pôr pessoas? Bom, depende. Se você for um bom vendedor, você sozinho, você vai focar e vai alcançar grandes voos. Se de repente você não gosta de vendas, você vai procurar recrutar bons vendedores. Ou é esse momento que nós estamos hoje, que começou em 2000, e aí a gente tem uma junção de tecnologia com um pensamento de marketing multinível, né? Então a gente tem a especialidade do TI, né, que é essa informática super dinâmica, então é por isso que a gente está aqui hoje, né, por esses profissionais que entendem tudo dessa informática e faz a coisa ficar muito mais dinâmica. Antigamente, quando você fazia o marketing multinível, você tinha uma prospecção de ganho muito 6 meses, 8 meses, 1 ano. Você tinha que prospectar aquilo, trabalhar muito para poder ter algum retorno. Hoje a gente tem esse retorno em dias, em semanas. Claro, o meu resultado é muito diferente do seu, ou da Maria, ou da Joana, sim, mas depende unicamente de mim, né? Então, isso é muito bacana hoje, porque é muito rápido, o marketing multinível ele cresceu muito, e essa ferramenta do TI também trouxe um outro tipo de consumo, e que não é venda, para essas pessoas que não gostam de venda, que é o que a gente chama de consumo inteligente. É você trocar os produtos do seu consumo, é trocar os produtos do seu dia a dia por essa marca que te rentabiliza, né? Porque hoje a gente também tem uma ferramenta nessa empresa que eu faço marketing multinível hoje, que está junto também com o cashback, que é você ter o seu dinheiro de volta dentro do investimento que você faz e você não precisa usar as vendas. Você pode usar do marketing multinível dentro do seu consumo inteligente. Né? Então eu brinco assim, você usa pasta de dente há 40 anos, alguém te mandou uma cartinha, querida Ana. Faz 40 anos que você usa a minha pasta dental e esse mês, meu amor, você vai ser sorteada. Olha que maravilha, eu tô mandando essa flor também para você, para sua amiga que mora com você, para sua irmã. Gente, não existe. Então, hoje, o marketing multinível tem esse lugar de poder te bonificar em dinheiro, que é o cashback, seu dinheiro de volta. Então, parte do seu investimento volta para você por você ser fiel a essa empresa. Né? A gente já tem um formato desse no Brasil muito conhecido, que foram as milhagens. Né? Esses programas de pontos que vieram avançando, que a gente só não sabia que tinha esse nome de marketing multinível. De cashback, seu dinheiro de volta. Mas se a gente pode dizer assim de o que é um cashback que a gente conhece bem, é um plano de milhagem, né? Então você usa tanto o serviço daquela empresa aérea que ela vai te bonificando, vai pontuando, vai te dando cartões maiores, limite maiores, e assim vai. Quando a gente fala, graça, enfim. Quando a gente fala de vendas, é uma das profissões mais antigas do mundo. Não é igual prostituta, não nasceu hoje, existe há zilhões de anos. Mas gente, ela não nada, ela sempre. Então, existe uma, e aí
junto disso tem as mistificações também. E existe uma coisa que nós, enquanto brasileiros, temos que treinar, que realmente é sair do óbvio. Então, antigamente, engenheiro, advocacia, médico, eram profissões top. Hoje já não tem mais a mesma referência. E os negócios, e a forma de fazer negócio, a forma de fazer venda, a forma de se organizar, a forma de criar relacionamento mudou. E é o que eu digo E eu sempre, acho que tem um, a lugar gente cultural aí. Desculpa, pode terminar. nós estamos vendendo a todo o momento. Desde a hora que nós saímos de casa, com quem nós nos relacionamos, aonde a gente vai comprar coisa, onde a gente vende. E se a gente não toma realmente essa referência, esse lugar de vender, e vender está relacionado a uma troca, eu te dou um produto ou serviço e você me paga, que é maravilhoso, Relacionamento. você não consegue fazer Relacionamento. as coisas acontecerem. Exatamente. E Então, eu acho que muitas tem um pessoas. lugar, muito pior ainda. O capitalismo do Brasil, ele vem de um sistema escravagista, né? Então, eu te remunero, você trabalha para mim, horas X, né? Hoje a gente trabalha muito mês a mês, diferente do sistema do americano, que ele vê a sua renda per capita anual, né? E aqui no Brasil a gente trabalha isso mês a mês. Mas o sistema escravagista hoje, socioeconômico brasileiro, ele está nesse mesmo lugar, ó. Você trabalha para mim, você faz horas trabalho para mim e eu vou te remunerar com quanto? A maioria dos trabalhadores brasileiros, eles não sabem quanto valem a sua hora de trabalho. E isso é muito complicado, porque se eu não sei quanto hora eu valho no meu trabalho, eu não sei que valor eu tenho. Eu não sei Com quanto certeza. eu custo, né? E aí eu caio naquele lugar de novo que nós começamos a falar no começo, de que se eu não sei quanto eu valho, eu não sei quanto eu cobro. E aí as pessoas não sabem falar do valor. Então, por exemplo, a relação de custo-benefício também, né? O brasileiro tem muita mania de falar assim, ah, mas é caro. Mas o que é caro? Porque caro é um ponto de vista, né? Você pode pagar R$ 5 num café, em qualquer boteco na esquina, e você pode entrar num France Café e é o mesmo café, mas você não está pagando só o café, você está pagando o ambiente, você está pagando o tempo que você está se dando para tomar aquele café, de repente a companhia que está com você naquele momento. Então, a gente tem muita dificuldade de também juntar o lazer com o trabalho, né? Isso é um pensamento que foi podado, que vem dessa coisa escravagista. Então, você está aqui para trabalhar, meu filho. Você está aqui para trabalhar até o dia tal, aí eu te pago, você paga as suas contas, não sobra nada, você volta a trabalhar de novo, né? E dentro do empreendedorismo, eu acho que aí é a hora onde eu estava colocando duas situações. Uma, se eu não sei quanto eu valho, eu não sei quanto eu quero ganhar. E se eu não sei quanto eu quero ganhar, eu não sei onde é que eu vou chegar. Né? É a mesma coisa quando a gente fala muito de você ter, enfim, palpável isso, ou em fotos, você tem que ter essas coisas das suas metas visíveis. Então, se você vai abrir a agenda todo dia, isso tem que estar colado na capa da tua agenda todo dia. Eu quero um carro. Mas não é um carro. Qual é o carro que você quer? Né? Porque é isso que vai te movimentar. Porque uma coisa é eu querer um carro popular de R$ 30.000, eu querer um carro de 50 mil. E eu tenho que fatiar esse carro para entender qual é o lugar que ele vai me levar para ele vir em 6 meses, em 1 ano, eu vou fatiar esse salame para ele vir daqui 3 anos. Né? Eu brinco assim que se eu te der um salame para comer agora, come, Ana, um salame, você vai comer ele sozinho? Inteiro? Agora, não, mas eu como ele fatiado durante a semana. Então, fatiado com limãozinho, aí você já chama um amigo, Um minha filha, quando você suquinho, vê, o salame aí já sumiu. chama a Val, já passamos algumas horas rindo e assim a vida Entendeu? segue. Você fala assim, opa, cadê o salame que estava aqui? É a mesma coisa com a meta. Se você põe a meta como um salame que você tem que comer, você vai fatiar ele, né? Então, nesse sentido da conquista, se você põe por meta que eu tenho
X em meses, eu tenho que guardar isso por semana, e como empreendedor eu tenho que fazer isso por dia. Gente, o empreendedor, ele tem que saber a hora de trabalho. Quando eu sei a minha hora de trabalho, então, se eu vou vender essa caneta, e essa caneta me custa R$ 1, e eu sei a minha hora de trabalho, eu sei quantas canetas eu tenho que vender para eu poder chegar na minha meta. Isso vai dar ritmo ao meu negócio. Isso vai me colocar na situação de que eu tenho que, então, trabalhar 3 horas por dia. Eu tenho que, então, trabalhar 10 horas por dia. Ou eu não posso me dar o luxo de voltar para casa sem vender 1.000 canetas diariamente. Entende? Então, como é que a gente faz essa conta? É pegar o salário, né? Quem é do corporativo, do tradicional, dividir por 30 dias. Depois desse valor você divide por 4 semanas, depois desse valor você divide por 24 horas, e aí você vai saber a sua hora de trabalho. Entende? E aí isso é assustador, porque hoje no sistema tradicional, uma média de salário mínimo é R$ 1.200, a hora de trabalho do trabalhador é R$ 4,30. Aí eu ofereço para o cidadão vir trabalhar na metodologia do marketing multinível, onde ele pode vender um produto por R$ 36. Então, eu vendendo um produto em 1 hora, eu ganho 300% mais do que ele que trabalha 8 horas por dia durante 22 dias, né? Porque a maioria a gente tira aí sábado e domingo. E o cara não vem porque ele não acredita por causa da tal segurança. Aí vamos falar da segurança, então. Que segurança, gente? Pelo amor de Deus. A gente está num sistema que os últimos 8 anos, 10 anos, para bater esse número aqui de 12,5 milhões de brasileiros desempregados. E vou falar mais, porque isso já está claro. Nasce mais pessoas do que morrem. É por isso que a gente está na mudança aí do sistema de previdência. Né? Então, o mercado de trabalho ele não vai absorver novamente essas pessoas. Não vai. Então, se as pessoas elas não tiverem um pensamento que a gente tem esses meninos de 12, 13, 14 anos empreendendo, pensando fora da caixa, a gente não vai ter essa absorção das pessoas no mercado de trabalho, sabe? Então, é mesmo pegar a pessoa, saber o que você... E outra, eu acho que é mais uma dica importante. É fazer o seu melhor com o melhor que você tem agora. Até que você tenha a oportunidade de fazer melhor ainda. Entende? As pessoas, quando ela começa a ir para o empreendedorismo, não, peraí, eu tô vendo. Não, mas peraí, eu tenho que juntar um dinheiro para começar. Não, meu amor, começa. O empreendedor ele tem que começar, sabe? Porque essa espera é o que vai acabar com o seu ânimo, acabar com o seu foco, acabar com aquilo que você tinha certeza que daria certo. E tem uma questão também quando a gente... É o que eu sempre falo, né? Nem o empreendedorismo, nem o emprego vai assumir todo mundo. Né? A gente tem 2 aí sistemas que são juntos, mas são separados praticamente, e que as pessoas não vão se assumir. Quem é empreendedor, não tem que história, já nasci empreendedor. Não, você vai se desenvolvendo. Como também, exatamente. De empregado também não tem problema nenhum. Uma coisa que a gente precisa sempre questionar e olhar para a gente, é quando a gente fala, eu vou empreender. Tem gente que tem predisposição para, mas tem gente que não tem. E tá tudo bem. De qualquer forma, você vai precisar se organizar ou para ser o melhor dentro do que você acredita, que é o que eu digo sempre, a gente pensar em tendências. Hoje as pessoas fazem cursos que não existirão mais empregos relacionados a esse curso, então elas continuam fazendo porque não olham a tendência. Quando a gente fala de marketing multinível, ou quando a gente fala de startup, quando a gente fala de fintechs, nós estamos falando de pessoas que estão olhando para além do amanhã.
Né? O que que eu posso o que que eu vou fazer daqui a um ano que ainda vai estar fazendo diferença e gerando a benefício financeiro para mim? Isso também vale para o empregado. Então a gente tem uma tendência muito grande de olhar o hoje. Ah, vou fazer um curso hoje, tá? Mas esse curso, contabilidade, você vai ter a possibilidade de implantar isso daqui a um ano da forma que é hoje? Não. Mas eu posso ir buscar várias outras possibilidades dentro da tecnologia onde eu possa gerar gerar novo trabalho, gerar dinheiro. Então, quer dizer, tem um estudo muito grande que diz que as novas profissões serão pessoas que vão cuidar de pessoas. O Brasil está envelhecendo. Exatamente. São coisas, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente não fala que a gente vai ter igualdade. A gente fala que nós vamos dividir melhor o que acontece hoje, a questão financeira, porque hoje só 6% da população mundial detém o dinheiro de todos nós. Então, quer dizer, o que será que tem de diferente? O que será que eles fizeram mentalmente, espiritualmente e principalmente intelectualmente para que as coisas cheguem aonde elas devem chegar? E quando a gente fala de marketing multinível, ele requer da gente um trabalho. Então, quando eu trabalho, eu sei que eu vou trabalhar 22 dias e no final eu vou ter 1000. No marketing multinível, eu tenho que parar. E aí não é só no marketing multinível, é no mundo empreendedor. Eu tenho que parar e me dispor a planejar o meu dia a dia. Porque se eu não vender um perfume hoje, eu vou ter que vender 2 amanhã. É isso, é nesse lugar. Agora, outra coisa importante dentro da sua fala agora, essa coisa do dinheiro fácil. O brasileiro, ele tem o sonho de ter o seu próprio negócio, mas ele não quer trabalhar para isso. E não existe, sabe? Porque ser empreendedor, quantas e quantos dias... Enfim, eu na minha atual conjuntura hoje, eu tenho um ponto de venda, né? Porque a minha empresa, cuja qual eu faço marketing multinível, que é a Ama Capariz, ela me dá a condição de também ter um ponto de apoio. Eu tô gravando novela no Rio de Janeiro. Né? Então, o meu cronograma, e eu também não posso, eu administro hoje, motivo, treino 250 pessoas na minha equipe e eu também tenho que ir para a rua, né? Porque o fato de você trazer pessoas para sua equipe que abram a cabeça para entender esse mercado e queiram fazer a mesma coisa na duplicação do que você faz, elas também precisam ser motivadas, elas também precisam ser treinadas. Isso dá trabalho, né? Então, às vezes, eu chego em casa 10 horas da manhã, 10 horas da noite, tomo banho, me permito sentar na frente do sofá, sei lá, assistir minha novela, meu filme, qualquer coisa, e depois eu tenho o segundo round, tipo assim, descansei, respirei. Agora, eu vou começar a fazer mais 1 hora e meia para o dia seguinte. O dia seguinte começa às 6, 6:30 da manhã. Entende? Então, assim, esse pensamento de dinheiro fácil, onde agora eu trabalho para mim, ou pior, eu já vi muito empreendedor, eu sei fazer um negócio, eu vou abrir o meu negócio e ponho alguém trabalhando para mim. Isso não existe, porque eu acho que isso é um dos maiores ditados e mais antigos que eu conheço, de que o seu negócio só vai engordar com o olho do dono, né? E outra coisa também que eu acho que a gente tem que desmistificar. Ah, mas você viu? A Ana conseguiu. Porque a Ana veio de escola de samba, a Ana veio lá da periferia da Zona Leste, a Valquíria também veio de escola de samba, ela veio lá da periferia da Zona Sul. Então, se ela consegue, eu consigo. Não consegue. Sabe por quê? Porque ou as metas da Ana, ou as minhas metas, ou as metas do João, elas estavam claras. Elas estavam muito bem claras. E quando você tem metas claras do que você quer fazer, onde você quer chegar, isso vira combustível para você fazer o que tem que fazer. Porque eu acho que o grande segredo do marketing multinível é você fazer o que tem que fazer, mesmo quando você não pode, quando você não quer, quando, sei lá, cai chuva de canivete e você tem que fazer aquele dia. Vai fazer o home office? Ok, mas tem que fazer. Vai para a rua, menos horas do que ontem ou anteontem, mas tem que fazer. Então, eu digo muito assim,
Ah, mas muitas pessoas no marketing multinível olham o nosso escritório e falam assim, nossa, mas você atingiu esses números em um ano, eu consigo? Depende de você. Vai depender se as suas metas estiverem claras, se o seu motivo para pagar esse preço tiver muito claro e muito bem pautado dentro disso que eu acabei de falar, porque a gente também tem dificuldade de desenhar o que eu quero a curto prazo. Eu considero a curto prazo em 30 dias. Aí depois em médio prazo, de 3 a 1 ano e meio. É médio prazo, gente. Ou a longo prazo. Ok, eu estou fazendo isso agora, daqui 4, 5 anos eu vou dar outro passo, vou juntar dinheiro, separar para eu, sei lá, eu vou trabalhar aqui na cozinha de casa, eu já vi ali o terreno, eu já vi ali quanto é o aluguel daquele negócio, para eu poder sair da cozinha da minha casa e assumir aquela outra responsabilidade. Então, as pessoas não têm paciência, né? E por que elas não têm paciência? Porque elas não têm as metas claras e desenhadas. E Eu tem posso uma, tudo? Pode, desde que você faça um planejamento, né? e tem uma coisa que eu falo sempre, que é uma coisa que foi tirada de nós, né? Primeiro é a questão de sonhar. Você só pode realizar aquilo que você pode sonhar. Se você não Walt Disney enxerga, disse. não, não visualiza isso, você realmente não vai encontrar. E uma segunda coisa é a autorresponsabilidade. Se você fizer, vai dar certo. Se você não fizer, não vai dar certo, porque a responsabilidade é sua. É Então, quando a sua. gente resolve, e é o que eu vejo muito quando trabalho com empreendedores, treino empreendedores, dou consultoria, é aquela história, porque fulano não fez. Tá, mas e por que você não fez? Se a empresa é sua, por que você não fez? Então, quando a gente resolve empreender, existe essa questão mesmo. Você vai se sentir culpado, você vai. E um dos maiores erros, eu não vou trabalhar mais para não ter chefe. Só que para você não trabalhar mais, essa questão de a clareza de onde estou, onde eu quero chegar e o preço disso, porque tem um preço. Então, quando a gente fala, porque o pessoal está problematizando, né? A questão dos Ubers, a questão dos raps, porque trabalham 12 horas, 10 horas, eu trabalho 20. E muitas vezes não ganho o 50 que eles ganham no dia. Sim. Então, existe uma relação direta com o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. Hoje, por exemplo, eu coloquei um post onde eu falei disso. Cara, eu tenho um objetivo, eu sei aonde estou, isso é extremamente importante. Então, hoje eu tenho 0 de vendas, eu quero alcançar em um mês 100 vendas, o que eu preciso fazer nesse trajeto. E muitas vezes são coisas muito simples. A questão da rotina, a questão da disciplina, a questão de você se organizar com a entrada e saída de dinheiro, a questão de você não pegar qualquer cinquentinha, qualquer dezinho para pagar um sorvetinho, porque isso se torna muito grande. Então, quer dizer, antes eu fazia viagens, a hora que eu queria, como eu queria. Hoje eu preciso repensar, eu preciso planejar a minha viagem muito bem, porque o dinheiro que eu deixei de fazer nesse mês, ou que eu gastei numa viagem, no mês que vem vai me fazer falta se eu não tiver esse controle financeiro correto. O que a gente faz de controle financeiro, muitas vezes as pessoas acham, nossa, é estrondoso. Não, é entrada e saída, só que antes da entrada e saída é o quanto eu tenho que me pagar para poder pagar tudo. Ou depois guardar. Porque a gente pega, paga tudo e depois a gente guarda. Essa conta tá errada. Você tem que se pagar primeiro. Esse é o grande segredo também do marketing multinível. Se você determinou que é 10% que você vai tirar para o caixa que você vai guardar, quando o salário cai, quando esse dinheiro entra, você tem que se pagar primeiro. Aí depois você paga as despesas e do que sobra você tem que definir o que é que você vai reinvestir no negócio, né? Para poder falar assim, agora eu tenho lucro. Ó, a gente falou de interatividade, tem algumas coisas aqui rodando aí. Vai vendo aí também, Aninha. Ó, a Linda Black falou assim, ó, pode me usar como exemplo. Eu trabalhei 8 anos em uma empresa. Ela falou o tal da segurança da rescisão. Estou aguardando há 4 anos e provavelmente para o resto da minha vida. Então, é assim, a gente fala, o brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele fica esperando o momento certo para empreender. Então, ele, né, não quer sair do tradicional,
vai levando aquilo como renda extra. Chega um momento que ele está muito inteirado da renda extra, está capacitado, mas a tal da segurança não deixa ele largar. Gente, não tem segurança de nada, porque assim, você trabalhando 10 anos, 20 anos, e é o que a gente mais vê no marketing multinível. Eu trabalhei 20 anos, quando eu pedi um aumento, eu fui mandada embora, né? Ou eu não fui reconhecido. Quando... Pode falar. A gente tem 10 minutinhos e o Instagram, ele é assim, vai dando uma hora, ele vai dando um chute. Então, você tem aí um set, a gente tem, as pessoas podem fazer umas 3 perguntas que a gente vai responder. E você tem 3 minutinhos para falar da Manca, se as pessoas querem se cadastrar, como é que elas fazem, onde elas podem buscar onde elas podem buscar essa informação para que você possa ajudar caso alguém queira. Bom, gente, querem perguntar? Não vale o pessoal que já está na Amaca, né? E não vale o pessoal que também já faz marketing multinível, que eu tenho umas carinhas conhecidas aqui. Façam perguntas, gente. Eu acho que outra coisa também que a gente não pode deixar de dizer, independente de ser marketing multinível, se você vai fazer o bolo de pote, a gente tem que procurar conhecimento. E eu acho que o maior problema do empreendedor, a gente bate na inteligência financeira. O brasileiro, de um modo geral, ele não está programado para juntar dinheiro. O brasileiro, do modo geral, essa coisa do jeitinho brasileiro, tem algumas coisas que já viraram hábito orgânico e a pessoa não vê que isso é extra. Então, por exemplo, a cerveja do final de semana. Mas eu não posso ficar sem minha cervejinha, né? Então, isso eu estou dando um exemplo. Paquinho, toda hora. Ela deu uma bambeada. Hã? Oi, deu uma segurada aí. A Ângela perguntou como é que ela faz para começar na Manca. Amaca! Amaca! Olha, pode me chamar no privado. A Amaca Paris. Amaca em Zulu quer dizer fragrâncias. Amaca Paris, fragrâncias de Paris. Pode me chamar para a gente tomar um cafezinho, Ângela, que vou te atender com o maior carinho. Mas só para terminar essa coisa do financeiro, é muito importante. Internet é terra de ninguém para aquele que quer fazer nada e também não quer procurar nada. Tem muita coisa financeira boa. O Sebrae, eu acho que é uma das maiores ferramentas que nós temos de curso online, mas definitivamente a inteligência financeira para o empreendedor, ela é 50% do sucesso dele. Com certeza. Mais uma pergunta aí? É uma coisa que a questão do conhecimento é o único poder que a gente tem, né? Porque a gente pode desvincular ele de várias formas. É uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que a gente é uma história. Então, a gente precisa sempre lembrar de todo o nosso aprendizado durante a vida para que a gente possa utilizar ele a nosso favor. Então, por exemplo, o samba trouxe para a gente esse desprendimento, trouxe para a gente essa exposição, trouxe para a gente essa possibilidade de se relacionar com o máximo de pessoas possíveis, de forma inteligente. Então, a vida de atriz trouxe para você essa questão da habilidade da comunicação, essa habilidade de se expor e se posicionar de forma melhor. E eu acredito que o empreendedor, todos os dias, ele tem algo a ser aprendido, né? Muitas vezes a gente vende um perfume todos os dias, a gente já acha que tá bom, né? Mas a gente passa pelo processo de que, cara, eu preciso vender 2 perfumes todo dia. Por que não? Então, a questão do conhecimento, e principalmente do autoconhecimento, ele permite que a gente comece a fazer escolhas melhores. Não tem escolha uma pior que a outra. Existe uma escolha. Quando você faz uma escolha, ela está feita. E a gente, quando é empreendedor, quando resolve empreender, seja em qualquer área, se nós não estamos conseguindo avançar, a gente precisa ter clareza que a gente não tem informação suficiente para avançar.
E a gente precisa buscar essas informações. Então, eu quero agradecer muito por você se dispor o seu tempo para participar dessa live com a gente. Essa live acontece de 15 em 15 dias, então ela tem como objetivo trazer, sim, novas ferramentas, olhares diferentes. Eu acredito que quando a gente ouve outras pessoas falando, a gente vai introjetando e as coisas vão se encaixando em coisas que a gente precisa se ajustar, né, para poder caminhar. A forma de fazer e ver empreendedorismo hoje é muito diferente do que foi ontem. Então, ontem era um autônomo, hoje eu sou empreendedor. E, quer dizer, o que é um empreendedor, na minha visão, é aquele que atende e resolve problemas que outras pessoas não estão fazendo, que outras empresas, mesmo existentes, não estão fazendo. Então, eu acredito que... Como é que é o nome da empresa? Amaca Paris. A Amaca veio com essa inteligência quando trouxe perfumes menores, fragrâncias menores, com preço que cabe no bolso de várias pessoas. E quando a gente fala de... Mas com um produto de qualidade. Sim, quando a gente fala de... Outra coisa, já para me despedir antes de você fechar, eu quero deixar 3 coisinhas. Essa coisa do sonho. O Walt Disney disse, se você pode sonhar, você pode realizar. E a gente esquece de sonhar. Ou pior, a gente põe isso como um retardatário. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não tem tempo para sonhar, você também não terá tempo para ganhar dinheiro. Tá? A terceira coisa é que quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Então, dentro do tempo, de tudo que você faça, você tem que ter tempo. E esse ter tempo, às vezes, é 30 minutos por dia. É como exercício físico, né? A gente precisa fazer um tempo e depois isso vira hábito, né? Então, isso precisa estar dentro da sua rotina. Mas, basicamente, é isso. Estou muito feliz por você ter me convidado. Eu acho que nós temos um grande potencial. Já se fala dessa ferramenta de trabalho do marketing multinível desde a década de 80. E desde lá já se dizia que seria a ferramenta para o mundo trabalhar no século XXI. O século XXI já chegou e as pessoas ainda têm dificuldade de tentar conhecer mais, de procurar mais. Então, me ponho à disposição. Espero que vocês sonhem todos os dias. E quanto mais palpável, mais detalhado, mais... vai ser mais fácil de você alcançar o seu objetivo. E comecem a falar de valores, comecem a falar de dinheiro com seus filhos, dentro da sua casa. Porque quando a gente fala do dinheiro, a gente começa a perceber o quão ele está mais próximo ou o quão ele vai ficando mais longe da gente. É isso. Queridos e queridas, quero agradecer imensamente por vocês terem assistido a live. A live ela vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível no meu Facebook. Também vou disponibilizar uma cópia se a Valquíria quiser colocar nas redes dela. Agradeço muito a vocês por terem assistido. No dia 20/11 vai ter um treinamento Empreenda na prática, que a gente vai olhar bastante isso. O que eu estou fazendo, onde eu estou, o que eu posso fazer de diferente, o que eu não estou fazendo, por que eu não estou fazendo. A gente vai trabalhar muito a questão das crenças limitantes e o quanto eu posso me organizar para que as coisas aconteçam. Agradeço vocês imensamente pela participação e contem com a gente sempre que possível. Estamos aqui para servir. Quanto mais nós servimos, e pensem no negócio de vocês. Quanto mais o negócio de vocês servem outras pessoas, mais possibilidade de ele ter sucesso. Ok? Uma ótima noite e até a próxima. Tchau, gente!